Olá, crochelísticas! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse modelinho, essa parte de cima de biquíni, que tá tão famoso, que é o da Jade, né? E aí eu ensino vocês também a como aplicar. Claro que não vai ser tão aprofundado, por quê? Porque essas partes, assim, são meio intuitivas, tá? Então é isso. Se caso você ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever, curta o vídeo, certo? Tô aqui esperando. Pronto, muito bem. Então agora vamos para o passo a passo. E vamos aos materiais. Para este biquíni, nessa parte de cima de biquíni, a gente vai usar aqui o roxinho. Vou usar a Cleia, vou duplicar o fio. Mas quem tiver Anne aí também, pode usar Anne. Um fio de Anne equivale a 2 fios de Cleia, por exemplo. Então aí tudo é equivalente, tá? Então vocês vão usar aí o que vocês tiverem ou o que vocês conseguirem encontrar. Que eu vou fazer no roxinho, né? Isso se vocês quiserem fazer no mesmo tom. Então aqui eu vou abrir meu tubo. Vou pegar aqui um fio por fora e um fio por dentro. E agora a gente vai começar o nosso trabalho. Vou usar aqui uma agulha 1,75 milímetros, que é o correspondente para este tex, né? Para essa espessura de fio que eu estou usando aqui, certo? Então aí a gente já vai pegar nosso fio, nossa agulha. E aí, vamos começar com uma correntinha de 15, tá? Então, aí a gente fez o nozinho inicial, agora a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, feito esses 15, agora a gente vai subir aqui mais 1, 2, 3 correntinhas, que é para dar altura à carreira de ponto alto que a gente vai fazer. Vamos dar uma laçada, vamos contar 1, 2, 3 correntinhas, que foi o que a gente fez aqui, certo? E aí, a gente vai vir na quarta correntinha e vai fazer um ponto alto. A gente pula as 3, veio na quarta correntinha e vai fazer um ponto alto. Agora, aqui no próxima correntinha, a gente vem e faz outro ponto alto. E aí, a gente segue fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até chegar nessa ponta. Pronto, tendo preenchido aqui a última correntinha, ó, preenchi a última. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Aqui onde eu fiz o meu último ponto alto, que foi na última correntinha também, lembrando que a gente não faz no nozinho, tá? A gente faz em uma correntinha depois do nozinho. Então, aqui o que acontece? Aqui onde eu fiz esse último ponto alto, nesse mesmo lugar, eu vou colocar mais 3 pontos altos. Então, vão ficar 4 pontos altos dentro de uma mesma correntinha, que isso é o que vai fazer a gente dar a voltinha, tá? Então, aqui, já coloquei 2 pontos altos, tudo dentro da mesma correntinha. Agora é o terceiro. E agora é o quarto. Pronto, feito isso, subo uma correntinha. E aqui, dentro desse mesmo espaçamento, eu venho e vou colocar mais 4 pontos altos. Dentro do mesmo espaçamento, que eu acabei de colocar 4, dividir com uma correntinha, agora eu vou colocar mais 4. Que é o que vai permitir a gente dar essa voltinha, essa curvinha aqui, né? Pronto, 4 pontos altos. Feito isso, agora eu vou vir aqui, ó, fazendo um ponto alto para cada correntinha, pegando a laçadinha que sobrou. Tipo, aqui pra fazer essa carreira, eu peguei uma laçada, né, na verdade, 2 laçadinhas, e aí a que sobrou aqui desse outro lado, eu vou pegar agora, que eu vou fazer as costas, digamos assim, né? Então, aqui, ó, eu venho aqui, pego a laçadinha e vou fazer um ponto alto. 1 para 1, tá, gente? Sem aumento. No próximo aqui eu faço outro. No próximo eu venho e faço outro ponto alto. E aí, eu vou fazendo 1 para 1 até chegar nessa ponta aqui. Chegando aqui, ó, na última, tá? Fiz o meu último ponto alto. Agora, eu venho aqui, subo uma correntinha, viro o meu trabalho. E agora, eu vou fazer meio ponto alto, ou ponto meio alto. Que nada mais é do que dar uma laçada, venho aqui em cima do ponto alto da carreira anterior, do próximo, né? Porque aqui uma correntinha, essa correntinha a gente já conta como se fosse um ponto. Então, ele já equivale a esse daqui. Agora, a gente vai fazer mais um. Só que agora o ponto meio alto aqui, no segundo, né? Então, eu dei uma laçada, enfio aqui em cima desse ponto meio alto, dou uma laçada, puxo pra frente, dou uma laçada e tiro essas 3 alcinhas de vez. Pronto. Então, agora eu venho fazendo 1 para 1, tá? Um ponto meio alto para cada ponto alto da carreira anterior.
venho fazendo dessa forma até chegar nessa correntinha aqui que eu coloquei pra dividir, lembra? Então, aí a gente vem fazendo um para um até chegar aqui nesse meiozinho. Pronto, cheguei aqui, ó, no último, antes dessa correntinha aqui que a gente colocou pra dividir. Vou vir aqui, vou dar uma laçada e dentro desse espaçamento aqui que se formou, tá vendo? Eu vou colocar 3 pontos meios altos. Então, eu venho, coloco um, venho, coloco o segundo e venho e coloco o terceiro. 3, tá? Então, agora, depois que fiz esses 3, eu venho aqui pro outro lado, ó, e vou fazer um para um normalmente. Um ponto meio alto para cada ponto alto da carreira de base, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, ó, coloquei o último que a gente conta é a correntinha que a gente usou aqui na carreira de ponto alto, ela também conta como um ponto, então você também vai fazer um ponto meio alto em cima dela, tá? Então, agora eu fiz isso, agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho. E agora eu vou fazer uma carreira de ponto alto novamente, sempre intercalando ponto alto e ponto meio alto. Por que, Hannah, a gente não faz só ponto alto? Porque se você quer obter um resultado de uma peça mais fechadinha, de uma peça mais firme, então você vai fazer dessa maneira, tá? Que aí, você fazendo só ponto alto em cima de ponto alto, ele tem uma tendência maior a relaxar, a abrir os pontos, né? Se você faz intercalando um ponto maior e um ponto mais rasteiro, que no caso é o ponto meio alto, então ele vai ficar mais fechadinho, tende a evitar este processo, tá bom? Então, agora eu subi 3 correntinhas, aí aqui, ó, vou pegar aqui, ó, estão vendo? Eu venho aqui, vou fazer meu primeiro ponto alto aqui. Então, eu venho, faço um, e aqui no próximo, faço outro. E vou fazendo um para um, tá? Venho fazendo um para um até chegar aqui, onde eu fiz aquele aumento de 3, lembra? Dentro daquele buraquinho, quando chegar ligeiramente antes aqui, eu volto para explicar o que a gente vai fazer. Chegando aqui, gente, ó, tô ligeiramente aqui antes desses 3 pontos meios altos que a gente colocou dentro desse buraquinho. No primeiro, eu vou fazer normal. Faço apenas um ponto alto para um ponto meio alto da carreira anterior. Agora, nesse segundo aqui, eu vou colocar um ponto alto. No mesmo lugar, eu venho, coloco outro ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha. No mesmo lugar, eu coloco mais 2 pontos altos, tá, gente? Mais 2 pontos altos. Aqui no próximo, eu coloco um. E venho fazendo apenas um para um até chegar aqui no final, tá? Então, esse é o processo de aumento para expandir o tamanho do bojo, porque a gente não pode usar a mesma quantidade de pontos, porque a superfície, né, ali vai ficando maior, então requer mais pontos. Então, a gente sempre faz o aumento aqui em cima, tá certo? A gente fez o aumento na carreira de ponto meio alto, que a gente colocou 3 aqui, e agora a gente fez outro aumento aqui, certo? Isso vai permitir que o nosso bojo vá expandindo e que ele não fique tão enconcado. A gente vai controlando a abertura desse bojo aqui. Então, uma dica, se você quiser que fique ainda mais aberto, é só você colocar mais pontos aqui. Pode adicionar mais um ponto de cada lado, por exemplo, ao invés de 2, correntinha 2, você pode colocar 3, correntinha 3. Ele vai ficar mais aberto. Então, ele vai, né, não vai fechar com tanta facilidade. Fechar, que eu digo, gente, é no sentido do seguinte: aqui ele tá fechado, ó, ele vai enconcando, vai virando enfim, né, vai ficando côncavo. Então, se você quiser que ele fique mais reto, mais aberto, é só você aumentar a quantidade de aumentos, né, a quantidade de pontos, que aí ele vai ficar reto. Se você quiser que ele fique ainda mais côncavo do que tá aqui, é só você diminuir a quantidade de aumento que ele tende a ficar mais assim, tá certo? Então, vamos lá. Faz a quantidade, né, faz um ponto alto para cada meio ponto alto até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, ó, lembrando que eu fiz uma aqui e aí eu faço outro aqui pra ele ficar retinho. Aí eu venho aqui, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer a mesma coisa que a gente fez, ponto meio alto. Então, eu fazendo um para um para um, até chegar aqui no meio. Quando chegar aqui no meio, nessa correntinha que a gente fez, a gente vai colocar 3 pontos meios altos aqui dentro e depois vai seguir fazendo um para um.
né? A mesma coisa, gente. Agora não tem dúvida, né? Agora o processo é o mesmo que a gente acabou de fazer. Quando a gente chegar aqui no final, né? Aí a gente vem, sobe 3 correntinhas, vai fazer mais uma carreira de ponto alto, que é sempre intercalando ponto meio alto e ponto alto. A gente vem e faz outra de ponto alto, certo? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, tipo aqui, ó. Quando chegar aqui nesse meio que tem os 3 pontos meios altos, a gente vem e coloca né? No primeiro a gente coloca só um para um. No segundo a gente vem e faz 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Tudo isso no segundo, né? No segundo ponto meio alto aqui do meio. E aí depois a gente vem fazendo um para um até chegar no final. E aí a gente vai repetindo esse processo, intercalando carreira de ponto meio alto, seguindo essa mesma sequência, tá? Essa mesma lógica. E carreira de ponto alto até que atinja o tamanho que a gente quer, certo? Esse tamanho que eu tô fazendo aqui é para um tamanho M. Se você quiser fazer um tamanho menor, talvez você precise de menos carreiras. Esse aqui, por exemplo, precisou, quer ver? Que eu já tenho um pronto aqui. Esse aqui precisou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, tá? 12 carreiras, intercalando sempre ponto alto e ponto meio alto. E aí, se você precisar de um P, por exemplo, talvez seja o caso de retirar 2 carreiras, uma de ponto alto e uma de meio ponto alto, que aí você vai conseguir reduzir. Mas é sempre válido você pedir a medida da cliente para não ter dúvida, tá? Se caso você queira aumentar também, é só aumentar de maneira proporcional. Seguindo essa mesma lógica, você vai conseguir fazer o modelo para o tamanho que você quiser, certo? Tanto para o tamanho M quanto para o tamanho G, tamanho GG, enfim. É só seguir essa lógica que eu falei. Não tem dúvida, é só seguir essa lógica de aumentos, tá? E ir fazendo camada sobre camada até atingir o tamanho que você quer. Vou fazer o meu aqui e já volto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta o vídeo, tá? Que eu não quero deixar ele muito longo, mas tá tudo muito bem explicado. Pronto, galera, ó, finalizei aqui, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, contando com ponto alto e ponto meio alto, intercalando, tá? Essa é a quantidade que eu preciso para um tamanho M, mas lembrando que existe M menor, um M maior, depende do peito da cliente, depende da forma, então se atentem sempre às medidas, pede a medida da cliente da base do peito dela, que aí com base nisso vocês aqui, ó, pega a fita métrica e vê se já é o suficiente, entendeu? É importante a gente ter essa personalização da peça, aproveitar que crochê é o que a gente consegue fazer adaptado, né? Então, é isso. Fiz aqui 12 carreiras. Lembrando que também tem a variação em relação ao ponto. Se seu ponto é mais frouxo, mais larguinho, mais compridinho, mais... né? Então, assim, isso também é um tipo de variação. Aí, a gente vai pegar aqui agora, subir uma correntinha, ó. A última carreira que eu fiz aqui foi de ponto meio alto, certo? Subi uma correntinha, agora a gente vai selar essa base aqui com ponto meio alto. Então, a gente sobe aqui, subiu uma correntinha. Na direção da carreira de ponto meio alto, eu venho aqui, ó. Não pego aqui nesse primeiro porque vai ficar um buraco. Então, eu pego aqui nesse segundo, numa alcinha do segundo ponto e faço um ponto meio alto. Na direção aqui da carreira, ó, estão vendo? Na direção da carreira de ponto alto, eu venho e distribuo 2. Venho aqui, ó, pego no segundo ponto alto, faço um ponto meio alto. E ainda na direção aqui da carreira, ó, de ponto alto, eu venho aqui e faço outro ponto meio alto, certo? Agora, aqui na direção da carreira de ponto meio alto, eu venho e faço apenas um. Na direção da carreira de ponto alto, eu venho e faço 2, distribuo 2. 1, 2. Na direção da carreira de ponto meio alto, faço 1 e vou fazendo isso, gente, até chegar aqui na ponta, tá? Fazendo sempre essa alternância. Pronto, gente, ó, cheguei aqui no final. Agora eu vou começar a encaixar o bojo. Pra isso, eu vou pegar uma agulha mais fina, se caso vocês quiserem colocar bojo, né? Eu comprei aqui um modelo no armarinho, recortei pra ficar do tamanho desse daqui. E aí, quem quiser costurar com agulha mesmo, né, de costura e uma linha invisível da mesma cor aqui, roxinha, pode costurar. Eu vou fazer manualmente aqui com uma agulha mais fina, tá? Então, eu venho aqui, encaixo o bojo da forma que eu quero, que no caso é assim. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou começar a dar pontinhos aqui nele, ó. Dou um pontinho aqui. Quem tiver furador também ajuda bastante. Eu tô fazendo aqui de maneira bem rústica. Aí, dei aqui um ponto caseado, ó, nele.
E aí, eu faço uma correntinha, dou outro ponto aqui, dou uma furadinha, dou uma laçada, puxo pra frente, dou uma laçada, faço assim. Aí, aqui eu encaixo no bojo, tá vendo? Ó, com ponto baixíssimo. Estão vendo? Então, eu venho aqui, uma correntinha, furo aqui, e aqui eu já posso pegar também aqui, ó. E meio que costurando com pontos em crochê. E assim eu vou rodar toda a peça. Ó, tá vendo como é que já fica grudadinho? Aí eu faço dessa forma. Uma correntinha, dou uma furada, aqui eu já encaixo no bojo, ó. Pego uma alcinha do bojo ali e já faço um ponto. E aí, vou fazendo isso até rodar toda a minha peça. Feito isso, gente, ó, passei o caseado nele todo, prendendo aqui meio que no crochê também. Agora, a gente vai vir, vai fazer uma carreira, tá? Uma carreira aqui meio que selando essa parte do crochê com essa parte do bojo. Então, a gente vai vir aqui, ó, subir uma correntinha, e aí a gente pega um ponto meio alto aqui e sela lá. Então, a gente vai fazer assim, ó, um pra um, aqui, ó. Gente, o vídeo deu uma cortadinha, mas ainda aqui no final, ó, dá pra eu mostrar pra vocês. Eu subi uma correntinha e estou selando essa parte do crochê com essa parte aqui do caseado que a gente fez pro bojo, tá? Então, a gente tá passando uma carreira com ponto meio alto. Então, a gente pega aqui, ó, um ponto meio alto aqui do crochê e a gente atravessa aqui, ó, pra esse caseado. Então, a gente vem e faz um ponto meio alto. Pega no próximo aqui, ó, atravessa até chegar lá do outro lado, tá vendo? E aí, a gente vai fazendo isso um pra um, tá? Pra unir as duas partes e ficarem bem costuradinhas, bem firmes, tá certo? Aí, você roda o bojo todo dessa maneira até, né, as três partes, ó, aqui, aqui e aqui. Você vai rodar ele todinho assim pra selar, tá bom? Aí, quando chegar aqui no início, né, aí a gente volta pra ver o que vai fazer. Pronto, rodei toda a peça, agora a gente vai fazer o acabamento, que nada mais é do que subir aqui 3 correntinhas, tá? E aí, aqui, ó, no mesmo lugar que a gente subiu as 3 correntinhas, a gente vai fazer mais 3 pontos altos. Então, tudo no mesmo lugar, ó, 2, 3. Aí, agora aqui a gente vai pular, ó, 1, 2, 3. No terceiro, a gente vem e faz um ponto baixo. Aqui mesmo a gente vem e sobe 1, 2, 3 correntinhas. Nesse mesmo lugar, a gente vai botar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui a gente pula 1, 2, 3. No terceiro, a gente vem e faz um ponto baixo. E aí, vai fazendo este biquinho, tá? Aí, a gente vem aqui, ó, com essa mesma... Pronto, gente, ó, o vídeo cortou, mas aí a gente fez aqui, ó, por toda a região, tá? E agora a gente vai fazer a alça, né, que é o de amarrar no pescoço. Vocês coloquem quantos fios vocês quiserem, mas aqui no caso, eu vou, ó, o que é Cleia, eu vou usar duplo, e aí eu tenho um fio de Anne no mesmo tom, então eu vou usar junto, mas vocês podem colocar a quantidade de camadas de fios que quiserem, tá? Então, aqui eu vou pegar e vou dar o espaçamento aqui que eu quero que fique, vai ser de acordo à altura que vocês querem que fique a alça, né? Vou puxar aqui uma boa quantidade. É importante vocês decorarem pra fazer as duas alças, né? Igual, no mesmo tamanho. E aí, agora eu pego aqui, ó, no ponto que eu acho que já é o suficiente, encaixo na parte aqui superior, onde eu quero que fique posicionada a alça. Ó, enfio minha agulha, vou pegar esse arquinho aqui, vou trazer ele pra frente, tá? Aí, agora eu venho aqui, dou uma laçada e puxo. E agora, eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, eu pego aqui em outra região, próximo também, faço a mesma coisa. E agora, eu enfio aqui em outra parte próxima pra reforçar essa alça. E aí, eu puxo junto. Agora, eu dou uma laçada e tiro todos de vez. E agora, eu posso fazer minha correntinha normal, ó. Vou fazer até chegar na ponta, tá bom? Feito isso, ó, terminei aqui, cortei, puxei, deu um nozinho, né? Agora, vocês vão fazer uma correntinha
também na espessura que vocês quiserem, usando a quantidade de fios, né, que vocês quiserem. E aí que a gente vai usar pra passar aqui. No caso, a minha eu já fiz, tá? Vocês também vão fazer outro desse aqui, certo? Igualzinho. Eu já passei por esse daqui, agora eu vou passar por esse pra vocês verem como é que é. Eu coloquei aqui numa agulha de tapeçaria, ó, minha corrente. Vocês vão fazer do comprimento que vocês acharem conveniente. Tem gente que gosta de mais curto, mais longo, né? Então, aí fica a critério. Então, aí eu vou vir e vou passando aqui, ó. Vou passar por essa carreira de ponto baixo, né? Não, na verdade, ponto meio alto que a gente passou aqui embaixo, tá vendo? Então, aqui vocês podem dar a distância que vocês quiserem. Aí, a gente vem aqui meio que costurando e passando nosso fio. Vai ficar bem apertado, mas não tem problema não. Ó. Aí é importante também vocês verem quantos pontos vocês estão saltando, para não ficar um com mais largura, outro menos, né? Então, aí a gente vai meio que costurando até chegar lá naquela ponta. Vamos lá prender a florzinha, tá? Então, aí a gente pega aqui, ó, pegue uma linha, a linha que você quer que fique o miolinho, certo? Tô usando aqui o fio Anne e uma agulha 1,75 milímetros, que é o correspondente para Anne. Quem quiser usar anel mágico, né, que é fazer assim, aí vem aqui, faz um nozinho. E aí preenche e depois puxa, faça, mas eu prefiro fazer com correntinhas, tá? Então, vamos lá. Eu faço 5 correntinhas iniciais. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na primeira correntinha e aí eu faço um ponto baixíssimo, tá? Feito isso, eu subo 1, 2, 3 correntinhas e dentro desse círculozinho aqui, ó, que se formou, eu vou colocar 15 pontos altos, tá? Então, eu venho aqui e coloco um, ó, sempre aqui dentro desse buraquinho. E aí, eu vou colocar 15, porque a correntinha aqui a gente já vai contar como o 16, tá? Então, a gente vai colocar 15 pontos altos, vai ficar 16 com a correntinha. Feito aqui os 16, contando com a correntinha, eu venho aqui, ó, conto 1, 2, 3, que foi a correntinha, tá vendo? Na terceira aqui, eu venho e enfio a agulha e faço um ponto baixíssimo. E aqui eu posso cortar o fio pra arrematar e pegar a próxima cor, que vão ser as pétalas. Eu escolhi aqui que minha pétala será branca, tá? Então, aí eu venho aqui com a minha linha branca, também Anne, ou então vocês podem usar Cleia, duplicando o fio. A gente vem aqui, dá o nozinho, prende a linha, né, no miolinho. E aí, a gente sobe 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aí, vem e faz 1, 2, 3, mais, além dessas 5, né, que é pra dar altura ao ponto alto. Então, aí a gente vem aqui, conta 1, 2, 3. Na quarta correntinha, a gente faz um ponto alto. E aí, a gente vem fazendo um ponto alto. A gente vem fazendo um ponto alto pra cada correntinha aqui dessa base, tá? Pronto, finalizado, aí a gente vai contar aqui. 1, 2, no terceiro, ó, a gente vem aqui e conta, ó, estou aqui. Eu venho, conto 1, ó, conto 1, ponto alto, conto 2. Nesse espaçamento aqui, depois do segundo, eu venho e faço um ponto baixíssimo. E aí, eu venho novamente, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta correntinha, eu venho e faço um ponto alto. Venho fazendo 1 para 1 até chegar lá na ponta. Chegando aqui na ponta, eu venho e conto aqui, ó, um ponto alto, 2 pontos altos. Nesse vãozinho aqui, ó, eu venho e faço um ponto baixíssimo. E novamente subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Depois venho e faço 1, 2, 3 correntinhas. E aqui na quarta correntinha, faço um ponto alto. E assim eu vou seguindo até finalizar e rodar toda a peça com pétalas, tá?
Pronto, gente, ó, terminei as pétalas, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalazinhas, certo? Cortei meu fio lá atrás, arrematei, né, passei por dentro, e é isso, tá pronta a nossa florzinha. Agora vocês vão fazer florzinhas, ó, de várias cores, com os miolinhos coloridos, que a gente acabou de fazer foi esse. E aí a gente vai pegar o seguinte, pega uma agulha, quem não gosta de colar, assim como eu, vamos costurar à mão. Estou usando aqui linha invisível, pra quem não conhece, essa aqui, ó, é uma linha de nylon que vende nos armarinhos e que é bom que você consegue costurar qualquer tipo de cor sem transparecer a cor da linha, certo? Então é isso. Aqui, gente, ó, lembra que a gente fez aquela cordinha? Eu preferi fazer mais uma do mesmo tamanho e aí eu passei bem rente a outra que a gente tinha feito aquele zigue-zague. Que aí ficou mais firme, ó. Coloquei uma segunda, tá? Então aí fica a critério de vocês. Agora eu vou costurar aqui essa florzinha, certo? E aí vocês podem costurar aí de vocês também. Eu venho aqui, ó, posiciono onde é que eu quero que ela fique. E aí é só vir aqui, ó. Deixo uma pontinha pra dar um nozinho depois. E aí vem costurando, tá? Com linha invisível é muito mais fácil, porque você não tem que ter muito cuidado, porque ela não vai aparecer. Então, aí você vem aqui costurando da forma que você sabe. Eu começo pelo topo da pétala. E aí eu venho. Aí venho aqui, ó, dou uma aberturazinha e vou costurando, gente, ó, pétala por pétala, venho aqui decalcando ela toda na costura, ó, até chegar no final, dou um nozinho e escondo o fio, tá? Não vou mostrar aqui tudo porque eu acho que é intuitivo. Pronto, gente, costurei aqui, ó. Agora eu vou vir aqui e vou posicionar mais 3, né? Porque aqui eu coloquei 3, vou colocar 3 aqui também. Vou colocar mais uma aqui e uma aqui em cima. Aí você vai posicionando da forma que fizer mais sentido pra você, certo? Não precisa ser certinho, não. Você pode vir aqui, ó, por exemplo, pegar essa daqui e encaixar dessa maneira. E aí pega agora essa cor aqui e encaixo dessa maneira, tá? Então é isso, ela fica bem grudadinha quando costura, façam aí o de vocês. E esse é o trabalho pronto, depois da gente colocar as aplicações de flores. Fiz um lado exatamente igual ao outro em questão de dimensões, né? O passo foi o mesmo, só mudou aqui a cor das flores, mas a mesma coisa, vocês distribuem e costuram ou colhem, vocês que sabem, tá? E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se caso não tiver entendido alguma coisa, é só vocês perguntarem aí nos comentários. Aproveite também para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @crochelística, que lá você vai ter acesso a conteúdo de venda. Sim, eu ensino lá você vender seu artesanato, seu crochê, tá? Então é isso. Se você não segue ainda, clique aí no link que tá na descrição do vídeo ou então no comentário fixado que eu vou deixar aí, tá bom? Beijão e tchau, tchau. Até a próxima. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever também.